Muito bom dia, seja bem-vindo, estamos ao vivo para mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, estamos oficialmente iniciando o workshop Eu Te Ajudo a Passar. Roberto, o que é esse workshop e por que eu deveria parar um pouquinho para assistir 3 aulas que você está disponibilizando, gratuitas, e que só vão ficar durante os dias 11 a 17 de maio, ou seja, até o próximo domingo, liberadas. Essas aulas, pessoal, são aulas exclusivas que não vão estar disponíveis depois. E nessas aulas a gente vai tratar sobre diversos temas, eu vou dar várias dicas para você. Vou falar sobre concentração, vou falar sobre como você não deve estudar daqui para frente, quais são os 3 erros fatais que você pode estar cometendo e você nem sabe que está cometendo. Vou te dar ainda um plano de ação para você que está começando os estudos, que você ainda que está no início dessa jornada, buscando a sua aprovação na sua prova, no seu concurso, e você montar imediatamente, colocar em prática o método 3.1. Vou contar estudos de caso, vou falar de exemplos de alunos nossos aprovados, enfim, você vai poder aprender muita coisa. Literalmente você vai sair com a cabeça explodindo desse workshop. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar. A aula 1 foi liberada hoje, a aula 2 vai na quarta-feira e a aula 3 na sexta-feira. E atenção, se você se inscreve no meu workshop, você vai ver que tem um botãozinho lá para você entrar na minha comunidade do Facebook. Então, faça parte da minha comunidade do Facebook. Por quê? Porque lá, para quem estiver inscrito no workshop e também se inscrever na comunidade do Face, eu vou estar fazendo lives exclusivas, tá? Eu vou estar tratando ali a galera com um pouquinho mais de atenção, digamos assim. Não que vocês não mereçam minha atenção, mas quem estiver lá dentro vai ter aí acesso a material, a aulas de revisão do workshop, ou seja, uma série de outras circunstâncias. Ah, Roberto, eu não tenho Facebook. Corre rapidinho, faz no Facebook para acompanhar essa comunidade lá dentro. Vamos ter live com alunos, enfim. Vai valer muito a pena você também, além de fazer parte do workshop, se cadastrar na comunidade do Facebook, tá bom? Então, iniciamos hoje, você vai ser muito bem-vindo e, claro, muito bom dia. Estamos ao vivo com mais uma live. Você já sabe que toda segunda, quarta e sexta-feira, segunda, quarta e sexta, as lives acontecem às 7h37, terças e quintas, esse é barulho de cafezinho que tá chegando pra mim, terças e quintas, 18 horas, a gente faz as lives também. Então, lives diárias, tá? Terça e quinta, 18 horas, segunda, quarta e sexta, 7h37. E na live de hoje, deixa eu logo dar um bom dia aqui pra galera, pra Fabi que tá por aqui, o Diego, a Lene, o agente da Federal PE tá por aqui, a Mônica, o Cássio. Nossa, tem uma galera aqui, hein? Galera que for novata aí, joga um amador, só pra saber se você tá começando a me acompanhar agora ou se você já me acompanha há mais tempo. Tenta aumentar o ar, esse conceito. E se você já me acompanha há mais tempo, joga o hashtag Profissa aí para eu saber que você já é nosso seguidor, já viu outras lives minhas. E faz o seguinte, hoje eu tenho uma live muito especial com um convidado e eu queria que você me ajudasse a não só ajudar a divulgar o trabalho dele, que faz um trabalho incrível, o professor Anderson, como também, ó, clica aqui, ó, clica aqui, ó, no envelopinho aqui para compartilhar essa live com mais alguém que você sabe que está estudando, que vai se beneficiar dessas estratégias que a gente vai falar, especificamente sobre como estudar, como dominar, né? Esse é o tema da live de hoje, como dominar o estudo de legislação específica. Muitas vezes a gente pode achar, mas tem poucas questões ali, pontinhos importantes, fundamentais, que você não pode perder, não pode deixar de pontuar nessa disciplina, digamos assim, né? Nessas questões de legislação específica que caem em praticamente todas as provas, então é importante que você fique ligado nessa live de hoje, que você vai aprender muito sobre como dominar. Deixa eu até colocar aqui embaixo, ó, o tema da live com o professor Anderson, que já está entrando. Como dominar, tá? Como dominar o estudo da legislação específica. Obrigado. Tá aqui, então, o tema de hoje, galera. Vou fixar aqui. Já vão mandando suas perguntas. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem
descobrir como você faz para dominar o estudo de legislação específica, fica ligado aqui na nossa live que tá só começando. Bom dia para você, Lu Caldas. E aí, aproveita e digita de onde você está falando, de que cidade você está falando. Ó, o professor Anderson já está aqui, Lex Concurso, já vou colocar ele aqui ao vivo. Mande a pergunta de vocês, tem um monte de gente profissa. Teresina tá por aqui, a Lela Amador, seja bem-vindo. Eu comecei agora, o Tom também, seja bem-vindo. Galera que tá começando a nos seguir aí, que massa ter vocês aqui. O Magno, a Mai, a Thalita, bom dia a todos vocês. Então vamos começar, né, Roberto? Para de me enrolar, Roberto começa as lives, ele fica falando de um monte de coisa, fica divagando na parada. Eu quero aprender como que eu faço para dominar Sorocaba, São Paulo, Gurupi, Tocantins, Grande Bolacha, bom dia, Grande Bolacha, aluno nosso também. Cangaretama, Rio Grande do Norte, tá aqui pertinho. Cangaretama é na praia, né? É antes ou depois de Pipa, hein? É indo pra Pipa, né? Ou é antes ou é depois? Sergipe também tá por aqui, Anápolis, Corrente no Piauí, Teresina, galera lá do Piauí. Eu, que já morei em Teresina também, uma saudação pro pessoal de Teresina, já fui procurador lá. Olha aí o Sanches, Brunão também, turma 12 do DF. Que massa ter todos vocês aqui. Belém do Pará. Não esquece, compartilha essa live para que a gente possa chamar Rio Grande do Sul, Pará, Roraima. Cara, tá todo mundo aqui. Vamos embora então. Roberto, deixa eu chamar aqui o professor. Espera aí que agora eu me embolei aqui. Goiânia. Beleza, vamos lá. Professor Anderson. Ah, ele tá com outro... É o Lex. Lex Concursos tá aqui. Vou fazer contato com o professor Anderson agora, galera. Mandem as perguntas de vocês. Professor Anderson, bom dia. Belezinha? Velho. Tudo bom? Tudo bem, cara? Show de bola. Que massa, prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. De onde você está falando? Prazer é todo meu, Roberto. Eu estou falando de São Luís, sou maranhense e tive a graça de obter a aprovação no concurso para cá, então estou na terra natal. Sensacional, cara, que massa! E eu acho que hoje a gente vai poder aí aprofundar muito numa parte que eu sei que o professor é muito especialista, né? Manja tudo de legislação específica. O que você preparou para a gente aí? Cara, eu fico até assim lisonjeado com as palavras, mas realmente a questão da legislação específica é algo que ainda é negligenciado, inclusive pelos cursos, né? Foi uma demanda reprimida que apareceu para mim, que era minha, quando eu estudava para concurso, eu não achava explicações mais detalhadas, principalmente quando as legislações são um pouco abordadas. E então eu comecei a perceber, foi por isso que eu comecei a dar aula para concursos. Eu não dava aula, eu só fui aprovado, tive aprovação aqui na Assembleia do Estado do Maranhão, foi a última que eu estou, no cargo de consultor legislativo, na minha preparação para esse concurso ficou bem claro que eu não tinha material para as legislações específicas. E para mim era muito importante a dedicação para essa matéria, porque era quase 15% das questões sobre legislação específica. Então eu tinha o regimento interno de uma casa que eu nunca tinha estudado, eu tinha a Constituição do Estado que eu nunca tinha estudado, e eu tinha o regimento, o Estatuto dos Servidores Locais, né? Eu, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí eu comprei um curso, comprei outro, e eu via que era só o PDF sem muitos comentários. Que era eu sozinho fazendo essa leitura, eu teria essa análise também, até porque eu já vinha estudando bem para os concursos. Principalmente esse de estatuto. O estatuto, eu estudava o Estatuto Federal, tinha algumas particularidades e eu sabia detectar. A Constituição do Estado também no Maranhão, eu consegui detectar porque eu entendi a Constituição Federal. Então, o que me pegou muito foi o regimento interno, e eu tive que fazer esse trabalho, e deu certo, né? Eu tive a sorte, eu digo sorte, acompanha quem muito luta, né? A competência mas eu tive a sorte também, né, professor? Tem que ter a competência. Exatamente. Caminhando com a sorte. Quem cedo madruga, quem luta, quem batalha, a sorte está o tempo todo ali, as oportunidades vão aparecendo também.
E eu tive a proeza de acertar todas as 10 questões de Uau. 70 sobre legislação. E não era algo assim, poxa, foi essa sorte. Não, é porque é o que eu falo para os alunos que eu dou aula. Cara, não tem como a banca cobrar outra coisa que não esteja nestes. Aí eu dou até um susto, né? 300 artigos. Ai, Anderson, mas 300 artigos é muita coisa. Mas, cara, tu sabes que vai sair desse material aqui. Está aqui impresso na tua mão. Sim. Tu não tem dúvida se é de um livro de um doutrinador que falou de uma coisa e o outro tá divagando de outra e tu fica perdido, como em muitos assuntos de administrativo a gente tem, principalmente também nessas matérias que são muito cobradas, como constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Esses nós temos mais doutrinadores falando, nós temos muitas decisões judiciais, com súmulas, e aí a gente não fica só na letra pura da lei. Já essas legislações, a banca, eu falo para as pessoas pensarem como examinadores. Você, que está pegando essa legislação pela primeira vez, eu tenho certeza que o examinador ele não fica lendo o regimento interno dessa casa o tempo todo. Agora, a Constituição, ele está o tempo todinho ali, fazendo questões toda hora. Cara, eu tenho que melhorar minhas questões sobre o Constitucional. Já estou batendo demais sobre isso. Ah, não, sobre o regimento interno é a primeira vez que eu vou fazer questões. O que eu vou fazer? Deixa eu ver se o cara sabe o básico. Aí ele vai cobrar mandato, composição. Claro, se cobrar competência, às vezes numa interpretação de texto eu consigo detectar se é a competência de um órgão que trata sobre saúde ou sobre meio ambiente. Pelas alternativas dá para concluir. Agora, Roberto, sobre por que é mandato de 2 anos, de 3 anos, é porque a casa escolheu. Não tem como concluir de outra forma, é porque eles decidiram lá. Se é 15 minutos que a pessoa vai ter direito a falar, ai, Anderson, cobra isso? Cara, toda hora tá cobrando. E é o que eles mudam, né? Eles transcrevem o artigo lá, o dispositivo, e só faz mudar os 15 minutos para 30, os 2 anos para 4, e aí você vai chamando a atenção. Professor, então vamos começar do comecinho. Sensacional a sua história. Acho que a galera que está aqui, que está com a gente, com certeza vai começar a se atentar mais, né? Porque o senhor já falou aí, né? Muito importante, não negligenciem o estudo da legislação específica. 15% da sua prova está ali. E, como o professor está falando aqui, galera, é algo que não tem para onde correr. Você não precisa sair pegando vários livros diferentes, não vai ter como a banca lhe colocar uma pegadinha. Você só vai errar se você não estudar. Se você não tiver a estratégia que ele vai te passar aqui para estudar, os macetes que ele vai te dar, aí você vai acabar errando. E se você negligenciar, não negligencie. Mas vamos começar do comecinho. Tem gente aqui que, de repente, não é nem da área do direito. O que seria legislação específica, né? Cai em todos os concursos? Como é que eu sei se cai no meu concurso? Eu recomendo estudar sempre o edital, né? E dar relevância para essa matéria, ou até que, se você não quiser dar relevância, dê a mínima relevância. Não pode, como já falamos aqui, não pode negligenciar. Então, vamos lá. Você precisa saber a importância que essa legislação vai ter. Como que eu sei essa importância? Eu tenho que pegar a matéria que vai cair no meu concurso, o edital vai dizer isso. Anderson, se eu não tiver o edital, pega o edital passado. Anderson, se esse concurso for a primeira vez que esse órgão vai fazer, cara, pega algum edital similar. Tu tem que se basear por alguma coisa. Então, vamos lá. Peguei. O edital está dispondo que de 60 questões, 4 apenas. Digamos que 2 questões vão ser sobre legislação. Não sei se eu vou estudar isso. Quem já fez concurso, principalmente quanto menos questões o concurso tem, mais relevância uma questão tem. Então, por uma questão, Anderson, eu já caí de 50 para 200, 300 na classificação. É muito comum isso. Quem está fazendo concurso um bom tempo, uma questão não pode ser negligenciada. E eu falo que legislação é questão dada para você. Você não fica na frente das pessoas. Porém, se você não souber, você cai. Essa questão é pilar para você ter um degrau acima, subir mais tranquilo para suas outras posições. Então, beleza, sabe a importância dessa matéria? Ou acha que é pouco ou muito? Vamos lá buscar aonde você vai obter essa legislação. Principalmente, Roberto, quanto menos cobrada, quanto mais estadual ou quanto mais municipal for a legislação, a sua busca vai ter que ser um pouco mais aprofundada, porque você tem que ter a certeza se é ou não atualizada aquela legislação, ou se é aquele texto mesmo ou não. E muita gente se confia assim, mas eu comprei uma apostila. Cara,
eu falo para os alunos, até das minhas apostilas que eu forneço, eu quero que você cheque no órgão e confirme se é essa mesma. Porque Por pode sair quê? amanhã, né, professor? Amanhã saiu uma legislação nova, modificou e, invariavelmente, até os cursos não têm a capacidade de atualizar diariamente. Então, eles vão aonde? Se for o concurso municipal, vai lá no site da Câmara, né? E se Câmara. for uma legislação estadual, vai no site da Assembleia Legislativa. Vocês têm que estar ligados nessa parte da atualização e sempre estar fazendo essa checagem do seu material. E depois que ele pega, que ele identifica, ó, vai cair essa lei municipal aqui que trata lá do funcionamento do meu órgão, vamos imaginar assim. Qual é o próximo passo? Depois que ele sabe que tem uma legislação que só cai para aquele concurso, ele já começa a estudar logo no início, ele deixa um pouco mais para frente. Como é que ele deve fazer essa organização do estudo da legislação específica da prova dele, professor? Opa! Deu uma travadinha aqui. Peraí, Voltamos. Boa, vamos lá. Pegou a minha pergunta? Chegou aí? Não. Normal, né? O Instagram dá esses bugs na gente. Peraí que travou de novo. Boa, vamos lá. Peraí, pessoal, vocês estão me escutando? Estão escutando o professor Anderson? Agora voltou, tá rodando aqui ainda. Segura aí, Tom. Tom Lima 94. Calma aí que vai voltar. Fica aí, pessoal. Não, beleza. Espera aí que ele volta. Ó, caiu, mas tá de boa. Sabe o que é isso aqui? Isso é para ter certeza que vocês estão prestando atenção, que vocês estão querendo a dica do professor Anderson. É exatamente o que o Tom falou. Na hora certa de começar a dar as dicas, ele não só vai tratar aqui agora com vocês, já já ele vai entrar de novo, de quando começar a estudar essa legislação, porque se lembrem, né, pessoal, a legislação específica vai cair só para aquela prova e não para todas as provas que você vai fazer. De repente você está se preparando para um cargo específico que, a depender do estado, do município, essa legislação vai mudando. Então ele já vai explicar para vocês quando começar o estudo dessa legislação e também como estudar, né? De que maneira que eu pego essa legislação, já que agora você já sabe o que é. Então, a gente está abordando o que é a legislação, quando estudar e como estudar a legislação específica, que é aquela que só cai para você, para o seu concurso específico. Segura aí, que ele vai voltar aqui, professor Anderson, calma aí. Faz parte, tá? Faz parte, quem sabe faz ao vivo. E é assim que funciona esse Instagram. Às vezes ele dá certo, às vezes ele dá uma embuiada aqui em nós, mas nós volta. Que isso? Vamos lá, fazer contato aqui. Professor. Regressamos. Voltamos. Vamos lá, de onde a gente parou, né? Eu peguei a parte que falou de quando começar a estudar a legislação, né? Eu ouço muito. Professor, eu estudo muito na última semana de prova, na última semana da prova. E sempre me dou bem. O Roberto, eu não gosto de interferir num trajeto que a pessoa está dizendo que está indo bem. Cara, se tu está indo bem, continua. Agora, se tu acha que pode... Aí eu pergunto o que tu acha que é bem. Ah, eu estou acertando 70%, então tu não está bem. Certo. Sem legislação. Travou de novo. Tá indo? Tá indo, agora voltou. Deu uma travadinha, mas... Beleza. Então, depende do bem, né? O bem legislação para você, então, professor, é acertar tudo. É gabaritar e 10 questões acertar as 10. Quando que ele deve começar a estudar, então, se não é antes de uma semana? Quando seria? Qual a sua recomendação? Desde o início do planejamento do estudo, ele já tem que incluir Aí deu outra travadinha aqui. Peraí, galera, segura aí, viu? Ele tá começando a responder aqui agora, professor Anderson.
já fica aqui a primeira sacada, que é você precisa medir o quanto você está acertando nessa, digamos, matéria, né? Nessa legislação específica. Então, pessoal, se você está estudando e não está medindo os seus estudos, cara, pare de estudar sem medir os estudos. O que é medir os estudos, Roberto? É marcar quanto você está acertando nas questões. Você não pode estar estudando sem saber se você está aumentando o seu percentual de acerto em constitucional, em português, raciocínio lógico, seja prova, seja disciplina, você precisa estar marcando. Você viu o que ele falou? 70% não é bem ainda, né? Você tem que acertar, buscar acertar os 100 para se destacar e para subir mais posições ali na lista de aprovados, na lista de classificação. Então, é importante você medir. Claro que isso não é a única forma de medir os estudos, né? Quantas questões você acerta, quantas questões você erra. Existem várias outras medições que são necessárias você fazer, mas é importante você, exatamente, Tom, fazer questão para testar, para você ver se você está bem, se você não está bem. E aí ele está aqui, peraí, vamos voltar de novo, ver se a gente consegue contato. Vamos de novo, professor. Calma aí que eu vou botar ele de novo, para ele responder vocês aqui. Vão mandando as perguntas de vocês aqui nos comentários, que a gente vai respondendo aqui. Está aguardando o contato, professor Anderson aqui agora. Segura aí, galera. Seja bem-vindo aí, você que está começando a nos acompanhar pela primeira vez. Meu nome é Roberto, a gente faz lives diariamente aqui, 7h37, segunda, quarta e sexta, e terças e quintas, 18 horas. Inclusive, amanhã tem mais uma live às 18 horas, que a gente vai falar sobre mais um tema de importância para a sua preparação. E se você não sabe ainda, eu comecei hoje um evento especial, um evento que a gente faz poucas vezes por ano, com aulas exclusivas, que eu chamo de Workshop Eu Te Ajudo a Passar. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Cara, aqui tem uns delay, né? Tem hora que eu tô falando, aí tá ouvindo, aí corta. Mas vamos lá. Tô te ouvindo, professor. Tá ouvindo bem? Agora sim. Qual foi a última audição? Diga aí. Aí, o senhor chegou até a parte de começar o planejamento e já incluir a legislação específica no estudo. Certo. Então, depois que já tem o planejamento, já tem o horário certinho, a depender de quantidade de matérias também, isso é muito flexível, mas tem que ter responsabilidade para cumprir os horários. Vamos ver como que eu pego a legislação, né? A minha tratativa com a legislação é ter uma visão panorâmica, que eu chamo de visão geográfica. Eu preciso entender por onde eu vou caminhar. E quem não é da área do direito, às vezes, na hora que dá aquela primeira visão, é artigo que às vezes eu não sei como é que se divide, em parágrafos, em incisos, em alíneas. Aí eu falo um pouco disso, só para pessoas ter essa introdução. A divisão em títulos, capítulos, e a pessoa vai andando com aquela legislação. Poxa, no primeiro título eu tenho o quê? Eu não quero ler artigo por artigo, mas eu sei que eu vou ter essa disposição. Às vezes o próprio edital faz isso, Roberto. Mas tem vezes que o edital só fala assim, regimento interno do órgão. Acabou. A lei aí o pessoal fala, se vira, né? É aquela te lei vira. que se vira aí. Claro que quanto mais a gente faz concursos, a gente percebe que muitos pontos desses, não desse regimento que foi pouco cobrado, mas dos outros, são sempre abordados. Eu fiz essa experiência bem prática com um concurso do TJ aqui no estado do Maranhão. O Código de Organização de Divisão Judiciárias daqui tem mais de 600, 700 artigos. Uou. E mais do 300, do 200 e pouco para frente, é tudo processo civil e processo penal. Eu falei para um aluno que é de informática, cara, essa parte, se tu tiver tempo, pode até ler por curiosidade, mas pula isso. Porque não vai ser em 2 meses que tu vai estudar processo penal e correr o risco de nem cair. Sim. Agora, esse assunto aqui, quem que faz parte do tribunal? Os desembargadores. Como é que eles chegam lá? 4/5 por promoção, antiguidade ou merecimento. 1/5 dentre advogados e Ministério Público. Ele vai entendendo como é que é a composição. Aí parece que o professor adivinha, meu Deus, a questão caiu igualzinha. Mas não é adivinhar, é saber, poxa, eu tenho que entender o órgão que eu vou trabalhar. Qual é a presidência, qual é a mesa do órgão? Mesa diretora, é uma comissão formada por membros do órgão, e ponto por ponto a gente vai passando nessa legislação. Perfeito. As férias, questões estatutárias, enfim, vários pontos. Então, só voltando aqui, só para complementar,
essa parte de visão panorâmica é para eu saber por onde eu vou caminhar, primeiramente. É mais uma parte do planejamento. É para se situar, né? Para o aluno mais ou menos entender. Dentre todos os artigos, existem agrupamentos de temas, não é isso, professor? Sim. Em que ele precisa estar ligado. Ó, essa parte que trata disso, essa parte trata daquilo, e ele se situando mentalmente. Até porque eu acho que as bancas gostam muito de cobrar essa coisa do 4/5, 1/5, 1/3. É sempre essas regrinhas que acabam caindo, né? Sim, sim. E justamente essa visão panorâmica me dá o conforto de quando eu estou lendo lá no começo, eu sei que eu vou ver algum ponto que está aqui adiantado lá na frente, um pouco mais detalhado. Então eu tenho essa tranquilidade de não ficar afoito. Cara, eu só vou passar daqui se eu compreender bem isso. Não, cara, avança, vai avançando. Não vai ser só essa primeira leitura, eu chamo a primeira leitura de apalpar o conteúdo. Você vai sentir o cheiro, você vai saber onde você está pisando, para depois ter mais um detalhamento. Aí sim, aí eu passo para esquematizações. O roteiro que eu traço, Roberto, é leitura rápida, esquematização, questões. Só que as questões, a gente esbarra muito em legislações que tem poucas questões ou quase nenhuma. Sim. Né? Eu tive essa experiência também na minha preparação. E o que eu falo para os alunos? Cara, tu tem que elaborar a tua. Ai, Anderson, mas eu elaborando, eu vou saber a resposta. Não vai, amigão, porque tu não vai responder ela agora. Tu vai elaborar, e esse estudo de elaborar a questão é muito massa. A sensação de elaborar já te dá quase a qualificação de um examinador. Entende? Então, quando eu elaboro, eu vou responder. É aquilo que você falou, professor. Até a Nayara está falando aqui, estou com esse problema, falta de questões, o que é que eu faço? Você vai lá e vai se colocar na situação da sua banca. Você virou a sua banca, você virou o seu examinador, vai fazer essa leitura, elaborar as questões como o professor está sugerindo aqui, e já é o estudo em que vai ficar cada vez ainda mais aprendizado, né, em relação a essa legislação, porque é um estudo bem ativo, é um estudo em que ele se coloca na posição de, pô, se eu fosse o meu examinador, o que eu me perguntaria nessa prova? É isso, professor? Isso. Cara, eu tenho um exemplo bem emblemático, quem já estudou o Estatuto do Servidor, no início dos meus estudos para a banca FGV, para esse concurso da Assembleia principalmente, caiu uma matéria que eu não suportava estudar, que era... Opa, peraí, deu uma travadinha, mas volta. Tá chegando as perguntinhas aqui, vai dar tempo da gente responder. Deixa só o professor voltar aqui. E é um estudo, gente, que como ele tá falando aqui, ó. Voltou. O exemplo. Do exemplo, né? Isso. Eu não sei quem já estudou o Estatuto do Servidor, mas lá no final tem aquelas partes das penalidades. Advertência, suspensão, demissão. E tem vários casos de demissão, vários casos de advertência. E a banca FGV, nos concursos anteriores que ela organizou aqui para o Maranhão e para outros, ela cobrava isso. No caso específico. Opa, vamos lá, Instagram. O Instagram hoje tá complicado. Acho que tá todo mundo transmitindo live, segunda-feira de manhã, galera querendo estudar. Bulacha está perguntando aqui, deixa eu aproveitar para te responder. É possível se cadastrar para o workshop? Sim, é possível se cadastrar para o workshop. O link tá na minha bio, tá? A aula 1 foi liberada hoje, tá bom, pessoal? Aproveita que você começou agora a me seguir. Opa, caiu. Você precisa se cadastrar para entender como funciona o método. Eu vou explicar tudo do método 3.1 durante esse workshop que está rolando. Começou hoje a aula 1 liberada. Aproveita e depois dessa live, clica no link que está na minha bio. Tem minha foto aqui em cima, né? No meu perfil do Insta. E embaixo vai ter o link. Você clica e já vai lá assistir a primeira aula, tá bom? Para se cadastrar, vai estar lá o link para você colocar o seu e-mail. Vai no meu site, euteajudapassar.com.br, deixa o seu e-mail para você também receber as próximas aulas por e-mail. Tiagão está perguntando, participa do workshop, cara. Ao final do workshop a gente vai abrir as inscrições para uma nova turma. Então, você participando do workshop vai ficar bem fácil de você fazer parte aí dessa nossa próxima turma. Beleza? Deixa eu tentar de novo aqui com o professor Anderson, que estava bem no ápice aqui. Lex, concursos.
bem na hora aqui da parte da entrevista. Na verdade, eu acho que ele nem está aqui com a gente ainda. O Arthur está perguntando valor. Os valores vão ser divulgados, pessoal, quando a gente começar as inscrições. Como a gente não tem inscrição ainda e eu estou fechando... Cara, eu não ia nem falar sobre isso hoje, porque vai deixar vocês com muita ansiedade ainda, mas para essa turma 14 eu estou preparando um bônus que eu nunca fiz antes. Você não vai querer ficar de fora. E aí a gente está fechando ainda todos os detalhes, mas na segunda-feira, quando a gente iniciar da outra semana as inscrições, eu já vou falar desse bônus também, tá? É só acompanhar o workshop. Antes de tudo, é muito importante que todos vocês que estão interessados estejam acompanhando as aulas do workshop para você compreender como funciona a metodologia, para você entender todos os detalhes e aí sim você poder tomar a sua decisão para que você possa fazer uma decisão acertada. Eu não quero que você entre esperando uma coisa e é diferente do que você estava buscando. Eu não quero você frustrado aqui. Você tem que ter certeza de que é isso que você está buscando. Peraí que Lex Concurso não está conseguindo participar. Estou tentando botar o professor Anderson aqui para a gente terminar esse papo, que está muito bom, né? Ele está dando várias dicas aqui preciosas sobre estudo de legislação específica. Você que está chegando agora, não deixe de assistir. Caso você pegou aqui do meio, volta para o começo dessa live assim que o replay estiver disponível, porque a gente está falando sobre como você deve estudar legislação específica. Muitas questões saem dali, uma ou duas questões a mais pode significar a sua aprovação, não é verdade? Deixa eu ver. Professor, de volta. Vamos lá. Aqui a gente não desiste. Não É igual concurseiro, né, professor? Exatamente. Não pode desistir da live até terminar. A gente vai botar para frente aqui essa nossa live. O senhor estava falando do exemplo, né? Um exemplo emblemático a respeito de como fazer essa elaboração das questões, a respeito de algum aluno, eu acho que o senhor comentou. Isso. O aluno era eu próprio. Eu não... Sensacional. Eu peguei 3 provas anteriores da banca FGV, que foi a primeira vez que eu fui fazer essa banca, concurso dessa banca, e ela cobrava em Estatuto dos Servidores sempre o mesmo assunto. E assunto que eu, como aluno que me dizia experiente, dizia que isso aqui não precisava estudar, que a interpretação me daria capacidade. E não tinha como ter essa capacidade, porque alguns estatutos mudavam. Alguns estatutos consideram que recusar a fé a documentos públicos, por exemplo, seria advertência, outros suspensão, aí vai tendo a gradação de até 30 dias, até 90 dias, enfim. E isso era cobrado em provas. Na primeira simulação que eu fiz, eu não achei que não precisava revisar esse assunto de novo. Na segunda vez que eu fiz um outro simulado e caiu de novo, eu já abri meus olhos, cara, eu vou ter que decorar isso. E eu peguei um caderno e fiz todos os assuntos com as principais palavras. E quando eu fui para a terceira vez, na hora que eu bati o olho e eu tinha feito o meu caderno, eu acertei a questão. E na minha prova caiu isso, cara. Parece assim, uma destinação. Olha, faça assim, continua fazendo, cara, insiste em fazer, que caiu. E aí deu certo. E eu sempre recomendo essas situações. A gente, muitas vezes, quer adivinhar o que vai cair e não tem como adivinhar. Muitos alunos chegam para mim, Roberto, e falam assim, professor, quais os artigos que o senhor acha que mais cai? Eu, cara, do 1º ao 250, pode estudar todos. É certeza que vai cair. Se tu quer que eu adivinhe, eu vou adivinhar para ti. Agora, estes outros artigos, me acompanhem que a gente vai ter que ter uma massa. A gente vai bater de 250, a gente vai bater em 100 para tirar 5 questões. Professor, é muito, mas, cara, nós estamos dentro de um círculo. É daqui que vai sair suas questões. Não tem como diminuir mais esse círculo. Você tem que ter esse trabalho, né? Como eu já vi tu falando, cara, se for fácil, todo mundo passaria. Se fosse fácil, a gente não teria essa necessidade de ajudar mais as pessoas, né? E eu acho muito bacana esse seu trabalho, que muito me inspira. E hoje já estamos aí com primeira aula, né? Eu vi. Sim. Muito bacana. Workshop. Bacana, professor. Maravilha. E é bem por aí, né? Eu acho que também essa coisa de você buscar provas anteriores, né? E ter uma referência do que já foi cobrado. Ah, mas do meu concurso eu não estou conseguindo achar questões. Tenta ver como a banca da sua prova, ou a provável banca, né? Saiu o edital. Você já sabe quem é a banca? Vai buscar como essa banca cobra regimento interno, ou Constituição Estadual, ou uma lei local,
em outras provas, porque chances são dela ficar ali dentro, gravitando dentro daqueles mesmos assuntos, né? Como o senhor falou, a GV já tinha cobrado a parte de punição do servidor, foi lá, elaborou as questões em cima dessa temática e matou a pau. É claro que isso acontece muito também, né, pessoal? O pessoal sempre pergunta, Roberto, mas o que eu estudo mais, o que eu faço mais? Gente, não tem, se tá no edital pode ser cobrado. Só que a gente está trabalhando estratégias para aumentar a sua probabilidade de acertar, caso aquilo que, como a gente está falando aqui, referência do que já caiu, elaborar as próprias questões, caso o seu concurso não tenha questões sobre aquilo, buscar ter uma inteligência de prova observando o que já aconteceu, provocado por essa banca, ou no concurso similar, e isso é estratégia de prova. Vocês precisam se armar dessas estratégias para aumentar suas chances de acerto, de passar. Porque tem candidato que estuda de qualquer jeito. Pega a lei, professor. Como é essa coisa, professor? Se o candidato pega a legislação específica e sai lendo de qualquer jeito, vai dar certo? Cara, eu costumo dizer, eu não costumo tirar as forças dessa pessoa, mas a probabilidade é baixa. Ou de ele gastar muita energia, é que nem a lebre, né, e a tartaruga. A lebre pode até correr mais rápido, querer ser mais rápido como esse aluno que você falou. Mas ele vai ter que dar muitas voltas para fazer aquilo que o caminho daria certo, que a gente recomenda. Tem vários caminhos para dar certo, cara. Eu sempre mostro um caminho que eu trilhei e deu certo. Né? Claro que você pode ter tido outro. Eu gosto também, Roberto, de falar do caso do meu cunhado, que eu nem ajudei na preparação dele, e eu não quis interferir, porque eu comecei a ver que ele estava estudando e estava dando certo. E, cara, procura um cursinho, e eu não interferia na situação dele. Eu deixo a pessoa, às vezes, também errar. Porque ela não está me pedindo ajuda. Se não está me pedindo ajuda, eu torço para que dê certo. E deu certo. Caramba, o cara só estudando em casa, virando a madrugada, e a recomendação é que, poxa, cara, tente estudar pela manhã, que você tem mais energia, do que ficar estudando de noite. Mas ele não, ele conseguiu. Então, eu não vou tirar as forças dessa pessoa. Legislação da mesma forma. Tem gente, professor, eu estudo assim, o senhor acha melhor eu mudar? Aí eu retorno a pergunta, você que tem que dizer se isso está sendo ruim ou não. Agora, se quiser que eu faça essa análise, eu vou lhe encaixar num caminho que eu trilhei, porque esse caminho que eu trilhei eu consegui obter êxito. E o caminho que eu trilho é para acertar 100% das questões, sem menosprezar qualquer preparação, mas é porque a gente tem que entender as regras do jogo, né, cara? A gente está numa guerra, o edital é muito claro. Então, eu tenho que saber como que eu vou... quais são as armas. Eu também não posso ir com um canhão quando eu posso ir com algum revólver, sei lá, qualquer outra arma. Então eu tenho que saber quais armas utilizar em cada matéria. Tem gente que quer usar a mesma arma para todas as matérias. Não dá. Tem várias preparações. E, por exemplo, essa mesma estratégia eu não utilizo com conhecimentos básicos, como português e informática, matemática. Tem que ter outra preparação, que eu também faço essa recomendação. Em outra oportunidade a gente pode conversar. Com certeza. E o senhor falou uma coisa muito importante, o pessoal que está em casa assistindo, né? Roberto, mas eu sinto que eu já estou estudando, eu sinto que do jeito que eu estou estudando eu estou aprendendo. Eu sinto que tem uma coisa faltando, tem uma coisa errada, eu já voltei 2, 3 vezes e não estou acertando as questões, meus percentuais não aumentam, aí você precisa de ajuda, né? Vai depender muito da situação. Por exemplo, na minha época, não tinha esse tipo de orientação na internet gratuita. Não tinha gente falando sobre isso. As pessoas não estavam preocupadas com essas estratégias, mas ao longo do tempo foi passando essa experiência e aí foram surgindo os candidatos, ex-candidatos, hoje concursados, como no nosso caso, né? De buscar o quê? Cara, por aqui, certamente você vai ter muito mais desgaste emocional, desperdício de energia, físico, financeiro, né? De estar fazendo tudo que é prova, isso não dá certo. Fazer toda a prova que aparece não dá certo, porque aí você nunca vai conseguir esgotar um edital, você nunca vai conseguir chegar sequer no momento de estudar a legislação específica, né, professor? Porque é tanta coisa, aí o aluno vê logo aquele caminhão de matéria. Então, essas estratégias que a gente está falando aqui são fundamentais para você trilhar um caminho mais seguro, em que você vai dar menos volta e você vai encurtar, né, digamos assim, a sua preparação e a maneira de você chegar no seu objetivo. Mas eu também estou bem alinhado com essa sua orientação. Maravilha. Se o aluno me fala, Roberto, mas eu sei estudar por videoaula, em que pese eu não sei a sua posição do senhor, mas eu não defendo o estudo de edital por videoaula. Eu defendo o estudo de alguns pontos ou algumas disciplinas pontuais por videoaula. Por quê?
Porque a videoaula é um estudo muito longo, muito demorado, 400 horas de videoaula, o aluno faz em 800 horas, ele vai aprender muito menos do que ele poderia aprender, na verdade, lendo o material, fazendo as marcações e enfim, o passo a passo que a gente tem lá do método 3.1. Então, existem coisas que certamente vão, como a gente está falando aqui, exigir muito mais e gastar muito mais o tempo, e a gente quer que você aprenda mais em menos tempo. E se você pode cortar caminho, por que você vai tomar o caminho de buscar você mesmo desenvolver o seu método, ou você mesmo intuir alguma coisa, se já existe algo pronto que funciona, né, professor? E que vai, com certeza, trazer os resultados. E o resultado, ele é conferido na prática, né? No dia a dia. Você está estudando, você está vendo o aumento do seu percentual de acertos. Você está vendo você sair de um estudo de legislação específica e compreender, nossa, agora eu estou começando a entender aquele negócio que o professor Anderson falou, né? Da história do funcionamento do órgão. Olha quando caiu a questão aqui, olha como eu consegui acertar. Então, gente, é intuitivo, pode ser intuitivo. Eu não tive esse tipo de serviço na minha preparação. Não sei se o senhor chegou a contar com esse serviço. A gente teve que dar com a cara na porta, literalmente, na verdade. Não foi, não é almoço grátis. Se você quer passar no concurso, você tem que saber que isso é um projeto de médio e longo prazo. Não vai cair. Não existe fórmula mágica, né, professor? Não. Não, eu gosto muito disso e eu gosto de falar que eu fui muitas vezes reprovado, né? Porque eu não tinha orientação. Então, eu fui dos concurseiros que fazia todas as áreas, porque eu não tinha orientação de qual área fazer. Eu tinha excluído algumas porque, por exemplo, a área policial, minha mãe me pediu para eu não fazer de forma alguma. Então, eu já excluí do meu roteiro. Mas, cara, eu atirei para a área fiscal, área de tribunal de contas, área de tribunais, legislativa, e quando eu encontrei o legislativo, eu fiquei assim, caramba, eu gostei disso aqui, eu achei muito dinâmico. Eu não me preocupava, Roberto, de saber o que eu ia fazer quando eu fosse aprovado. Eu queria era ser aprovado. Ou eu queria ganhar o dinheiro, eu estava necessitando. E, em outro momento eu falo da minha história. Mas quando eu... Eu errei bastante até conseguir acertar alguns pontos, né? E, Roberto, eu acho muito engraçado a gente querer saber o jeito da aprovação das outras pessoas. Eu tenho um amigo emblemático que ele me chamou, que ele passou... Segura um pouquinho aí, pessoal. Tá dando uma travadinha, Voltou? Ele falava assim, voltou. Anderson, eu não tenho como te passar o jeito que eu falei, porque são várias circunstâncias que eu passei, que tu pode estar passando outras e eu não, enfim. Aí eu, como qualquer aluno doido para aprender, né? Mas fala, eu quero saber o que tu fez. Aí ele me ensinou um jeito de estudar pelo caderno. E eu fazia muito, só que eu escrevia muito mais do que ele. Ele tinha um poder de coesão muito maior do que eu. Mas o que eu aprendi com ele, eu adaptei. É isso que eu falo para as pessoas. Cara, aprenda, por exemplo, com o Roberto. Veja o que vai te trazer de benefício. E cumpra todo o processo, né, cara? Confia no processo. Se você entrou nisso, vá até o final para só depois pensar em adequar alguma coisa no que você acha que pode ser proveitoso para você. Então, poxa, o Roberto já fez isso, ele está indicando que isso é bacana, eu vou seguir tudo o que ele está falando. Quando eu chegar no final, eu consigo analisar o todo, que eu já fiz, e consigo verificar, Roberto, o que tu acha de eu mudar esse ponto? Porque no meu caso prático, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu não tenho como fazer isso, e eu ainda trabalho. Aí, o Roberto, como uma pessoa que está apta a te instruir, ele vai te recomendar algumas adaptações nesse processo que o Roberto fez. Porque também tem muita experiência e tem muitos outros casos que a gente nem imagina, né, cara? Mas a gente tem como seguir algumas trilhas, sim, que as pessoas já percorreram, como o que tu estás fazendo aí. O engraçado é isso. Existe a técnica, existe o método para tudo na vida, né, gente? Para fazer live, para fazer um bolo aqui no final de semana, você sempre vai ter a receita. O que a gente está falando não existe uma fórmula mágica, porque nesse processo, professor,
o aluno, o candidato, precisa também compreender o que vai funcionar melhor para ele, né? Então ele vai Sim. passando por uma espécie de autoconhecimento em que ele vai verificando, ó, estudar de manhã não funciona tanto para mim, mas estudar à noite eu consigo uma concentração alta. E aí vai depender da rotina do cara. Ou estudar por essa disciplina ou por esse material aqui é melhor do que estudar por esse material aqui. O importante, eu acho, para mim aqui, além de toda essa questão de existir uma receita, um método para você seguir, é você compreender o que está fazendo você aprender. Não importa, se você está aprendendo plantando bananeira e chupando manga ao mesmo tempo, meu irmão, continua estudando de bananeira, né, professor? E chupando manga, porque se você está aprendendo, é o que mais importa. A galera você só não pode, o candidato não pode só perder a visão de que o que importa é aprender. Não confundam aprender com memorizar. Não confundam horas de estudo com aprendizado, porque isso é muito comum. Ah, quanto mais horas eu estudar, mais eu aprendo. Quanto mais... Não confundam quantidade de material com aprendizagem. Gente, quantidade definitivamente não é qualidade, né, professor? O pessoal confunde muito isso. Ah, porque eu trabalho e estudo e eu preciso estudar igual a galera que só estuda e não precisa trabalhar. Porque se eu não estudar 40 horas por semana, eu não vou passar. Isso não existe. Isso é aqueles mitos que a gente tem nos concursos que a galera precisa se ligar. Qualidade do estudo, e aí um bom método, uma boa estratégia, como a gente está falando aqui. Muito candidato que sabe menos passa ou faz notas maiores dos candidatos que estudam muito mais horas, porque essa galera não está sabendo estudar. Sim. Muita gente, Roberto, pergunta assim, professor, o senhor estudava quantas horas por dia? Cara, eu não tinha essa limitação, nem para mais e nem para menos. Eu estudava porque eu era casado já, eu tinha filho, trabalhava e em determinado momento eu ainda fazia faculdade. Então eu estudava quando dava, amigo. Só que assim, eu não ia estudar, Roberto. O que eu vou estudar hoje? Já estava tudo determinado. Abri o tempo, que eu tenho isso aqui para estudar. Já está errado, né, professor? Se você está em casa aí escutando a gente e fala assim, o que eu vou estudar hoje? Segunda-feira, você amanheceu, você não tem um planejamento, já está errado, já está num caminho bem ruim aí. Para tudo, planeja. Mas se eu for planejar, isso aqui vai demorar muito. Gaste um tempo amolando o facão, amolando o machado, para quando for começar, dar o tiro certeiro. Ter muito menos energia na execução do que na preparação. E nessa preparação que eu fiz para a Assembleia foi muito disso, cara. Eu tinha 3 horas por dia disponível e o final de semana, né? Sim. Então, eu fiz toda a programação desde que saiu o edital, e o edital só tinha 2 meses para prova. Então, tem gente que, poxa, o Anderson passou em primeiro lugar em 2 meses de estudo. Tem gente que fala assim ainda, cara. Então, cara, se tu quiser pensar assim, tudo bem. Mas não foi 2 meses. Foram 6 anos fazendo o estudo, errando pra caramba, e aprendendo e desenvolvendo, né? E eu já tinha tudo programado, cara. E tem gente, professor, mas o senhor cumpria tudo? Cara, muita coisa eu não conseguia cumprir. Mas quando eu pudesse cumprir, estava lá determinado que eu tinha que fazer. E isso que eu reputo mais importante até, fazer o certo, às vezes nem sempre vai dar certo. Mas fazer o certo vai te levar para dar certo. Aqui esse negócio de os fins justificam os meios, né? Faça o que tem que ser certo para, no momento adequado, vai dar certo. Nem sempre é o órgão que você gostaria, mas deu certo aí para chegar no cargo de procurador, no cargo de juiz, no cargo de técnico, né? Tem gente que Fundamental. Cara, fundamental, professor. Essa parte do planejamento aí, isso eu tocou num ponto muito importante que a galera em casa tem que ficar ligado. Se você tem um planejamento, e a maior parte das vezes não vai dar super certo tudo que está planejado, você não vai conseguir executar tudo, isso é normal. Gente, é normal, vai ter dia que você vai conseguir estudar, vai ter dia que você não vai conseguir estudar. Mas você tem que tentar estudar todos os dias, a maior quantidade de horas que você puder. Inclusive, alguém já perguntou aqui também, eu estava vendo nos comentários, quantas horas de estudar por dia? Esqueçam isso. De novo, você está olhando para o lugar errado. Eu acabei de falar, não é a quantidade de material, não é a quantidade de horas, é a qualidade do estudo que você tem, é o seu nível de concentração, é o quanto você se dedica todos os dias. Porque até com o tempo você vai ficando cada vez mais craque nessa história de sentar e estudar. Né? Você vai ficando, somente vai condicionando, então você vai ficando mais apto a cada vez mais aumentar a quantidade de horas. Agora, sobre errar, sobre 6 anos, viu, professor? Não sei se o senhor sabe, mas eu fui 21 vezes reprovado. O que a gente está propondo aqui para vocês é não fazer o que a gente fez. É não errar o tanto que a gente errou.
É você observar a nossa experiência, a experiência dos nossos alunos aprovados e buscar compreender, cara, definitivamente isso aqui eu não devo fazer. Eu não devo acordar hoje, segunda-feira, sem saber o que eu vou estudar, Sim. sem ter um planejamento. Por quê? Porque com o plano as coisas às vezes já vão dar errado. Imagina um cara que estuda sem um plano, professor. Como é que pode dar certo uma pessoa que não tem um planejamento de estudos? É muito, muito, muito difícil ele conseguir a aprovação. Essa frase eu falo muito. Se com plano às vezes dá errado, imagina sem plano. Imagina sem plano. É Fundamental. verdade. O Sandro tá falando, não sei me planejar para estudar. Sandrão, vou deixar assim a live salva, tá? Pode ficar tranquilo aí, pessoal. Na aula 3 do workshop, galera, eu vou disponibilizar um plano de ação para você baixar e montar o seu planejamento. Olha que maravilhoso. Isso no workshop que está acontecendo agora, para você que começou a seguir aqui a nossa live agora, eu estou com o workshop aberto de hoje até o final dessa semana. Essas aulas são exclusivas, só acontecem durante essa semana, então não perca, porque nela eu vou conseguir te ajudar, inclusive na parte do planejamento. A Naira está perguntando o seguinte: devo me programar para estudar uma matéria por dia ou estudar uma matéria toda para depois partir para outra? O que você acha, professor? Eu falo sempre do caso prático meu e o que eu vejo que dá certo, né? Pelo menos 2 matérias por dia para que você possa rever essa matéria no espaço mais rápido de tempo. Então, se meu concurso tem 10 matérias e eu separo 2 por dia, essa que eu estudei hoje eu vou revê-la em 5 dias. Então não é tão distante a matéria. Agora, como ela falou, se eu olhar uma por dia, fechar, outra no outro dia, essa primeira eu só vou olhar daqui uns 10, 15, 20 dias. Então eu vou ficar muito tempo espaçado sem olhar aquele conteúdo. E quanto mais a gente olha uma coisa, mais a gente revê, a gente vai observando. Eu costumo, viu, Roberto, falar de filmes. A gente assiste um filme uma vez, se o Roberto falar daquele filme, eu vou lembrar flashes. E vou lembrando. Quando eu fazer uma revisão desse filme, assistir novamente, na hora que eu começo a assistir o filme, começa a fazer sentido isso que aconteceu no começo, porque eu já sei o que está acontecendo no final. Porque eu já li, mesmo que eu não compreenda totalmente. E assim eu vou poder falar cada detalhe, o nome dos atores, das atrizes, onde que eles viveram, qual é a cor desse carro. Cada vez que eu assisto um filme, eu vou me aprofundando cada vez mais. E quanto mais próximo for esse momento de assistir, também maior. E com o estudo também é do mesmo jeito, né, cara? Quanto mais eu reviso, quanto mais eu repasso minha visão naquele assunto e compreendo melhor, eu vou abrindo mais brechas, eu vou botando mais cimento nessa massa, nessa construção que eu estou fazendo para ter mais solidez e vou ganhando mais robustez, mais força. Enfim, vai ficando cada vez mais forte a minha estrutura, buscando a minha aprovação. Fundamental, é isso aí, galera. É repetição. É assim que você fica bom, a repetição traz a excelência. Não acho que você vai assistir uma vez esse filme ou ler uma vez a sua matéria que você vai aprender. Isso serve para legislação específica, isso serve para as outras matérias que vocês precisam estudar. Vai haver a necessidade de você rever isso várias vezes. Não crie a expectativa de que vai ler uma vez e vai aprender tudo, porque isso não existe. É uma limitação do cérebro humano, né, pessoal? É a gente que não funciona. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Então não fique criando a expectativa de que você vai, eu vou ver só uma vez a legislação específica aqui e vou chegar no dia da prova e vou acertar 100%. Não funciona dessa forma. Se você já se aproxima com essa intenção de, a cada vez, pegar mais um detalhe, aprender mais uma coisa, olha, isso aqui eu não sabia, revisa, volta na matéria, legislação específica, como a gente está dizendo aqui, que é o tema da live, é fundamental, não negligencie isso. Professor, as últimas palavras antes da gente encerrar, que a gente está com quase o finalzinho dos nossos minutos. Quais seriam as últimas dicas aí sobre esse estudo que o pessoal está com a gente aqui hoje? Os últimos pontos que eu sempre gosto de deixar, Roberto, é a pessoa praticar. Mas praticar só com questões, com simulados? Vá além disso. Eu pegava minha irmã e botava para ela sentar, porque ela também estava estudando para concurso. Cara, vê se eu aprendi esse assunto. Aí ela me ouvia. Vê se tu entende o que eu vou falar. Aí eu falava sobre ato administrativo, explicava a composição desse órgão, isso tudo na minha cabeça. Mas se eu esquecesse, eu pegava o material e explicava para ela. Não tinha problema eu olhar o material. Pega alguém, pega seu Cara, vai fluindo. Seu filho e vai dar aula lá. A minha mãe tinha um conhecimento gigantesco de um assunto de trabalhista, porque ela trabalhava na Caixa Econômica e eu buscava aquilo e ela me trazia perguntas e informações que eu nem sabia porque não estava no texto. Aí começa a fazer mais sentido, sabe? Então, tente repassar, seja professor de alguém.
não menospreze a sua capacidade de explicar um assunto para alguém. Mas Anderson ou Roberto, cara, eu não entendi direito. Tente falar o que você conseguiu entender. Quando você externaliza isso, mais perguntas vão surgir, e aí mais você vai aprender, aí mais dúvidas de novo, mais respostas, e assim vai só construindo cada vez mais. Então, as últimas considerações eram essa. Tente repassar o que você aprendeu, o mínimo que você aprendeu para alguém, que isso com certeza vai trazer mais solidez para a sua preparação e para o seu conhecimento. Inclusive, vamos aproveitar com essa dica aqui, aplicar ela para essa live de hoje. Eu vou tirar um print aqui dessa nossa tela, professor. Vou botar lá no meu feed e vou perguntar para você que acompanhou a gente durante essa live. Vai lá no meu feed, nessa foto que eu vou colocar, e digita lá qual foi o seu aprendizado, qual foi a sua sacada, o que você aprendeu. Porque, como o professor está dizendo, quando a gente externaliza isso, seja verbalmente, seja digitando por escrito, Sim. quando você conceitua você está dizendo assim para você, ó, nessa live de hoje com o professor Anderson Roberto, eu aprendi isso. Pum, aí você vai lá e digita. Eu aprendi que isso, eu aprendi que eu tenho que estudar assim, eu aprendi que a legislação específica deve ser feita dessa forma, porque é o que a gente está dizendo, pessoal. Quando você explica para alguém, quando você externaliza isso, esse conceito cria raízes na sua mente. E quando você parar para precisar estudar, do nada vai vir do inconsciente, né, professor? Nossa, peraí, eu lembro que eu vi uma live, isso vai ficando na sua mente, na memória de longo prazo. Então, vai lá no meu post, no meu feed, e digita o que você aprendeu. Eu vou botar essa foto lá. Professor, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo hoje aqui. Eu acho que a galera curtiu. Quem curtiu aí, digita aí, bota os corações. Sigam o professor Anderson, é o @LexConcursos, é isso? Isso. Vou botar aqui o teu Instagram, @LexConcursos, que o cara é fera, vai ajudar na preparação de vocês, está aí. Siga o professor e quem sabe uma outra oportunidade a gente marca mais uma live para falar de outros temas. Com certeza vai ser muito bem-vindo. Opa, no finalzinho deu uma travadinha aqui. Vamos marcar de novo. Será muito bem-vindo aqui no canal. A galera eu vou lhe convidar. Live. Beleza, professor. Um abraço. Será um prazer. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Confiem no processo. Essa é a última recomendação. Que às vezes, Roberto, a gente acha que 1 ano é demorado, né? Mas quando a gente olha para trás, se eu pudesse passar só 1 ano estudando, ou 2 ou 3, digamos, cara, era sucesso. Valeu. Valeu, professor. Um abraço pro senhor aí. O Maranhão. Forte abraço. Estava com a gente aí, show de bola. E, galera, vale a pena estudar. Pensem que a vida de vocês que está em jogo é o seu futuro profissional, o futuro da sua família. E eu vou reforçar aqui, antes de encerrar, o convite para você participar do workshop. Para você que estava aqui comigo, você vai aprender muita coisa ao longo dessas 3 aulas exclusivas. Então, não deixe de participar. O link para a primeira aula eu já vou colocar no Stories, vou colocar no meu feed, vai estar em algum lugar. Se você quiser se cadastrar no meu site, digita euteajudapassar.com.br, se cadastra lá para você também receber outros e-mails que a gente vai mandando ao longo dessa semana. Uma semana super especial que acontece poucas vezes por ano, então não deixe de participar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E não se esquece, hein? Quando a gente externaliza o aprendizado, a gente cria raízes. Eu vou colocar uma foto desse momento nosso aqui no meu feed. Eu quero o seu comentário lá para que você mesmo consiga cada vez mais aprender mais sobre como estudar e como conquistar a sua aprovação. Beleza? Um grande abraço, valeu e a gente se vê amanhã, 18 horas. Amanhã, 18 horas, tem mais live aqui no Eu Te Ajudar a Passar, lives diárias. Tchau!